Sejam muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje criamos uma rua que se conforma automaticamente com o terreno na Unreal Engine. Uma forma muito rápida e prática de criar ruas ou qualquer outro elemento contínuo, na verdade, é usar o sistema de splines em um landscape. Landscape é o sistema de criação de terrenos da Unreal e já vimos um vídeo detalhado de como esculpir terrenos e outro de como pintar o terreno com diferentes materiais. A vantagem de criar as ruas usando o landscape é que quando você posiciona a rua, o terreno se conforma a ele automaticamente de forma não destrutiva. E se inscreve no canal para muito mais sobre criação de jogos. A primeira coisa a fazer é vir aqui em Select Mode e mudar para o Landscape Mode. Aqui você precisa já ter um landscape criado, como é o caso aqui. E aí na aba Sculpt, você vai vir aqui em Edit Layers, vai clicar com o botão direito em cima do layer que já tem aí. Se você não tiver feito nada ainda, ele vai ser o único, vai ir em Create. Ele vai criar um novo layer chamado Layer 1, que a gente vai renomear só para não ter problema de confundir ele depois. Eu vou renomear ele para splines, vou novamente clicar com o botão direito em cima dele e vou vir em Reserve for splines. Ele vai te dizer que qualquer coisa que não for spline que tiver nesse layer vai ser deletado. E como a gente não fez nada ainda, não tem problema, então eu vou continuar. Então agora essa é a layer que a gente vai usar para poder criar as nossas splines e a gente vai vir aqui em Manage e em splines para poder começar a criar a nossa estrada. Vamos dar um zoom aqui. E com o Ctrl apertado, eu vou clicando com o botão esquerdo para poder gerar pontos que vão ser a minha spline. Veja aqui que eu acabei clicando fora e desselecionando. Se eu clicar novamente, ele não vai fazer uma coisa contínua. Para você continuar a partir do ponto que você quer, digamos que eu queira ir para trás um pouco aqui, eu vou selecionar um dos nós aqui da spline já criada e eu posso dar continuidade. Inclusive, se eu quiser, eu posso criar interseções selecionando um nó intermediário e continuando a partir dele. A gente vai ver como é que ela lida com isso daqui a pouquinho. Agora, se eu volto aqui para o Select Mode, vocês vão ver que aparece aí só a marcação da posição das splines e obviamente não tem nada nelas como estrada, porque eu ainda não identifiquei nada como isso. O que eu vou usar como estrada é essa malha aqui que eu baixei lá do Megascan, é aí uma ruazinha de concreto. Beleza, vou voltar aqui então no Landscape Mode, com as splines selecionadas, eu vou clicar em um ponto qualquer da spline, e aqui em Details eu vou procurar aqui em Landscape Spline por Select All Connected, e aí eu posso escolher Control Points ou Segments. Segments são esses intervalos entre um nó e outro, e Control Points são os nós mesmo. Então eu quero selecionar cada segmento, porque são os segmentos que eu vou substituir pela estrada. Então, Select All Connected Segments. Agora, se eu vier aqui em Landscape Spline Meshes, eu posso vir aqui em Spline Meshes, clicar no mais, para poder criar uma nova entrada de malha, que eu vou selecionar como aquela rua que eu acabei de mostrar. E, bom, a grosso modo é apenas isso. Se você olhar aqui, a nossa rua já está criada. Aqui essa conexão aqui não ficou muito boa, por exemplo. Isso tem a ver aí com os ângulos e tudo mais. A gente consegue mexer isso de certa forma, alterando um pouco as alturas e tudo mais. Mas veja que como essa malha ela tem essa borda aqui diferente, a borda fica marcada aqui. Então se você tiver uma malha que não tem isso, por exemplo, que seja só essa parte interna, você vai conseguir fazer aí essas divisões. Por exemplo, se você estiver fazendo uma trilha, um caminho, talvez até uma rua de asfalto, ele funcione legal. Outra coisa que é justamente o que tem de interessante aqui, é que se eu altero a posição, a altura dos control points, veja que o terreno começa a se conformar junto. E isso acontece de forma não destrutiva. Então, se eu deletar essa rua aqui, por exemplo, se eu deletar esse ponto, ele volta a o que estava anteriormente. Uma coisa interessante de ter em mente é que você pode usar qualquer coisa aqui, você não precisa usar necessariamente ruas. Quer ver, por exemplo, eu vou voltar aqui, vou selecionar de novo um ponto, Select All Segments, e eu vou substituir isso daqui por um cone de tráfego. E veja aí que o que ele faz é pegar qualquer malha que você deu e escalar ele de forma que ele se conecte o início de uma malha com a outra de forma contínua. Agora, se você quer fazer uma linha de cones, talvez você não quer uma linha de cones tão grande, o que você pode fazer é vir aqui em Spline Meshes, Scale e diminuir um pouco a escala. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1.1 em todas as 3 dimensões.
Agora a gente tem aí uma linha de cones, e aí veja que essa divisão aqui funciona melhor um pouco já. Agora, se você quer colocar em pontos intermediários, por exemplo, ao invés de colocar em segmentos, você quer colocar malhas nos pontos de controle, não é aqui que você vem. O que você pode fazer é deletar essa entrada. Aqui com Details, você seleciona um ponto qualquer, novamente, da SP-Line, vem em Select All Connected Control Points. Com ele selecionado, a gente vai vir aqui em Mesh e vamos adicionar uma malha para poder colocar no lugar dele. Podemos inclusive aumentar um pouco o tamanho dessa escala aqui, porque agora ele trouxe a escala real do cone. Se eu voltar aqui pro modo normal, você vai ver aí que a gente tem esses cones aí alinhados e espalhados aí pelo terreno. Veja que existem diferentes configurações com relação à forma como o terreno se deforma e em relação às malhas que a gente adicionou. Cada uma dessas configurações ela é relativa a um segmento ou a um nó. Então, se você quer que seja aplicado para toda a extensão da SP-Line, você tem que necessariamente vir aqui e selecionar ou todos os Control Points ou todos os segmentos. Eu vou selecionar aqui todos os Control Points. E pode ver que aparece aqui uma série de informações. Essas aqui são justamente as informações que mudam a interação do terreno com a SP-Line. O Half Width tem a ver com a largura da malha. Então, por exemplo, digamos que eu reduzo isso daqui para 100. Veja que a SP-Line aqui está bem mais estreita. Então ela inclusive vai influenciar o terreno muito mais localmente. Deu para ver a diferença aqui. Aqui é que eu estou com os cones colocados. Mas se eu colocar os segmentos novamente, eu vejo que a rua que estava colocada aí também teve o seu tamanho alterado. Vou voltar a selecionar os Control Points. Todos esses que tem escrito Fall Off tem a ver com o talude que é formado pela relação do terreno com o cone. Então deixa eu fazer aqui uma diferenciação. And Fall Off, por exemplo, eu vou alterar ele de 2000 para 10. E veja aqui que essa ponta aqui agora se aproxima muito mais. Se eu colocar aqui um 0, ele vai alterar a pontinha do terreno até exatamente a posição do último nó. E cada um desses outros controles de Fall Off vai alterar um pouco o talude. É bom a gente ir brincando para poder encontrar o valor ideal. E por último, veja aqui que a gente tem esse Mesh Vertical Offset. Vou colocar aqui um 200. Veja o que ele acontece, ele traz os segmentos para cima. E agora eles estão flutuando a uma certa altura acima do nível do terreno, o que não impede eles de alterarem o terreno. Então, se eu movimentar aqui, ele vai continuar fazendo a distorção do terreno, mas sempre garantindo que esse offset, que essa distância seja mantida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe o seu like, um grande abraço e até mais!